Boa tarde, senhor presidente, vereador Rony Medeiros. Boa tarde, vereadores presentes na sessão. Boa tarde, os amigos funcionários dessa casa, da comunicação. Uma boa tarde especial a toda a nossa plenária também. Uma boa tarde aos que nos assistem pelo canal 98, TV Câmara, pela internet. Senhores vereadores, na verdade eu vou fazer um discurso hoje sobre a minha vida política, culminando com uma decisão que este vereador, juntamente com a equipe, o meu gabinete, a gente tomou a essa decisão. Então, fui candidato na penúltima eleição pelo PCdoB, partido pelo qual ingressei na vida política, acreditando que é nesse lugar que a gente pode transformar e alçar voos pela nossa sociedade. Tive 1.125 votos por esse partido, sem ter um envolvimento com a política executiva. E logo após essa eleição eu tive a grande oportunidade de participar de um governo pela Secretaria de Educação, no cargo onde exerci pelo esporte, pelos projetos do governo federal que lhe foram confiados, como Mais Educação, o Atleta na Escola, que trouxe para a cidade um grande ganho de material, muita verba para dentro das escolas, que poderiam ser utilizados até em reformas, como foi. Chegando a 94 escolas inscritas no programa, todas elas recebendo verba do governo federal, sem descalçar os nossos cofres. Nesse meio trabalho pelo governo executivo do ex-prefeito Rubens Bom Tempo, tive um convite pelo qual, acreditando na ideologia do PSB, e logo no final vou ler uma carta, com muito carinho ingressei nesse partido da sigla 40, pelo qual percorri mais da metade desses 4 anos, lutando em prol das políticas públicas da nossa cidade, por aqueles que mais precisam, e pude trabalhar também dentro das comunidades, haja vista que as escolas, elas estão nas grandes comunidades. E com muito carinho fiz, e eu tenho uma gratidão muito grande por tudo isso que aconteceu, uma gratidão pelo governo 40, mesmo com tantas dificuldades, com tantas dívidas que dizem que deixou, mas foram muitos avanços, e aí eu cito o avanço da educação, eu cito o avanço dos conselhos, e eu pude estar participando disso e conhecer o lado do executivo, e aqui quando estou, eu tenho como medir as duas ações. Foi muito feliz participar de um partido que tinha uma vida, uma família, e esse partido presidido pela Rosângela Stumpf, na época, que hoje é chefe de gabinete, do meu gabinete, e que muito me honra em ter aceitado o pedido deste vereador por participar de um sonho, por participar de um projeto político, e que hoje a gente vem tomar uma decisão que, para mim, é uma decisão, uma das mais importantes que eu tomo na minha vida. Claro que em conjunto com minha chefe de gabinete, com meu coordenador de gabinete, aquela pessoa que agarrou comigo antes de eu ser vereador, que quando alguém ligava para minha casa meia-noite, 10 horas da noite, e logo ele me contactava e a gente se falava e a gente saía para a rua, seja na chuva, para botar o pé na lama, seja para as comunidades para cuidar de criança, seja para as associações para poder dar um suporte. Então eu tive uma trajetória partidária no PSB, uma trajetória dentro de um governo que hoje me honra muito. Então, eu tenho muita tristeza de estar aqui hoje falando disso, porque foi uma história que eu confiei a um partido e vejo o partido desmoronando na minha frente
com ideologias pela qual eu acreditei que fosse diferente e, na prática, a coisa me mostra, né, justamente naquilo que eu não acreditava. Mas o trabalho político positivo e as coisas felizes superaram a questão de hoje o vereador que é líder do partido, o vereador que é oposição nessa casa, ser cobrado de uma maneira diferenciada dentro do partido, de saber que militantes vão para Brasília num congresso nacional e este vereador não é comunicado, de receber cartas no meu gabinete sobre informações variadas e esse vereador ser da executiva e não ser comunicado, de ver militantes do PSB que participaram de um governo poder postar coisas no Facebook, no WhatsApp contra o trabalho deste vereador. Então, são pessoas que não acompanharam a minha trajetória, foram pessoas que não me ajudaram na minha eleição e aqueles que me ajudaram simplesmente não acreditaram. Então, eu vou fazer uma leitura de um texto pela qual a gente enviou para os jornais da nossa cidade e aí depois eu faço o fechamento. O vereador professor Leandro Azevedo anuncia no dia 12/4 sua desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, PSB, durante essa sessão plenária. O presidente nacional da agremiação, Carlos Siqueira, anunciou uma carta autorizando a saída do vereador por justa causa. O documento garante ao parlamentar a permanência no mandato. Na carta assinada no dia 2 de abril, Carlos Siqueira reconhece a incompatibilidade política, programática e ideológica entre o partido e o vereador. Por ora, Leandro Azevedo, eleito em 2016, com 2.673 votos, vai permanecer sem partido, mas já está sendo procuradas por outras lideranças. As mudanças no rumo do partido em todo o Estado e a falta de diálogo para a tomada de decisões são as causas de um vereador deixar o partido. Na carta enviada à Executiva Municipal do PSB, Leandro Azevedo destaca que tem percebido transformações desde o início do mandato, em 2017. Nada nos é perguntado ou debatido. As decisões sempre priorizam posições e alianças mais estreitas, contrariando o que Eduardo Campos defendia, ou seja, um projeto de país e opinião própria sobre a vida brasileira, explica o vereador, acrescentando: a construção partidária não é mais respeitada e o diálogo deixou de ser imperativo. Os parlamentares e a base partidária não são ouvidas para as grandes decisões. Depois de 20 anos de filiação no PSB, a advogada Rosângela Stumpf, pela qual já falei que eu me honro e hoje eu sei que ela sofre tanto quanto eu nessa decisão, a sua carta de desfiliação. A ideologia e programa partidário foi o que me atraiu ao PSB, mas agora, devido aos novos rumos do partido, a incompatibilidade com minhas convicções, não existe outra alternativa, lamenta Rosângela Stumpf, que foi presidente do PSB por mais de 5 gestões. Eu vou dar uma pausa aqui para poder falar de Rosângela Stumpf, que todos sabem da vida partidária dela junto ao PSB. E, Rosângela, me honra muito de saber que hoje você acredita num projeto e que a gente pôde se conhecer nesse 1 ano e alguns dias de mandato e saber que nas horas que a gente mais precisa, você está presente. E eu me honro muito de ter você ao meu lado para a gente alçar novos voos e, quem sabe, construir uma nova história num partido que a gente possa construir realmente uma política que vá de encontro aos anseios da população. Nas 4 gestões do PSB, sendo uma de Paulo Gratacós e 3 de Rubens Bontempo, Petrópolis garantiu muitas conquistas. Como exemplo, podemos citar
a reforma dos centros históricos e os grandes avanços da educação. E o início dos conselhos municipais, como o Conselho da Saúde de 1991. Sem dúvidas, o partido foi um dos grandes responsáveis pelos avanços da nossa cidade. Por isso, hoje deixo o PSB com muita tristeza, mas também com ar da missão cumprida e com certeza de ter defendido as bandeiras partidárias. Agradeço toda a militância da nossa cidade. Um grande abraço. Agradeço a todos hoje que estiveram aqui na sessão para poder ouvir essa decisão importante na minha vida. Eu vejo aqui amigos, vejo irmãos, vejo militantes, vejo rodoviários, vejo pessoas que lutaram em várias causas comigo. Então fica aqui a minha gratidão e o obrigado pela confiança do mandato deste vereador. E deixar um abraço a toda a militância do PSB e dizer que esse vereador continuará lutando pela bandeira daqueles que mais necessitam, pelos trabalhadores da nossa cidade. Muito obrigado, presidente, muito obrigado a todos os vereadores.